Bom dia, turma. Espero que vocês estejam bem. Nessa aula, nós iremos falar um pouco sobre o folclore. No dia 22 de agosto, nós comemoramos o Dia do Folclore. Eu irei falar um pouquinho sobre ele, mas em relação à história, de forma bem breve. Nós vamos focar nessa aula nas lendas. Lenda é um gênero textual que nós estudamos em sala de aula, todos vocês no 6º ano, com certeza já tiveram contato com as lendas, em outros momentos também. É um texto narrativo curto e nós vamos falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Não é relacionado diretamente à estrutura, questões linguísticas, literárias, mas sim voltado para a cultura, para as lendas que nós temos aqui no Brasil e que refletem a identidade, o folclore, a cultura da nossa sociedade, tá bom? Vamos lá? Antes de voltar, eu peguei aqui, eu tenho a fonte aqui de onde eu retirei essas informações e imagens, tá bom? Se vocês quiserem procurar depois, nesse site toda a matéria, tem mais coisas, tem mais lendas, porque nós temos as lendas populares, nós temos diversos tipos e uma quantidade muito grande de lendas. Eu vou conversar com vocês aqui um pouco sobre as mais conhecidas, mas tem muito mais assunto a se estudar, tá bom? Vocês podem procurar depois. Bem, vamos falar aqui rapidamente sobre a origem do termo, do nome folclore. Tem origem no inglês e é oriunda do termo folklore. Esse termo, por sua vez, foi originário da expressão folklore, criada por um escritor chamado William John Thoms, em 1846, vejamos, há muito tempo atrás. Em 22 de agosto de 1846, uma carta de Thoms enviada à revista The Ateneu foi publicada. O termo de Thoms baseava-se em 2 palavras, então agora vamos ver aqui a origem da palavra, porque a etimologia é algo que nos interessa, Nós que estudamos a língua, nós focamos aí diversas vezes na etimologia, na origem da língua, que é quais partes ali, o significado dessas partes que formam a palavra. Bem, folk significa povo, lore significa conhecimento, saber. Então daqui nós já conseguimos ter aí uma noção do significado da palavra folclore, Assim, a junção das 2 palavras, conforme o próprio Thoms, significa saber tradicional de um povo. Pessoal, aqui nós já conseguimos entender que há uma relação com a identidade de um povo, da cultura de um povo, certo? Então, o folclore, ele vem de crenças, de costumes que o povo, de determinado povo já cultiva, já carrega. A palavra proposta de Thoms não foi adotada logo de imediato e só se popularizou quando surgiu na Sociedade do Folclore em Londres, no final do século XIX, ok? Então, vamos lá. Voltando agora para as lendas, o foco dessa aula será as lendas. As lendas folclóricas representam um conjunto de histórias. Por que histórias? Hoje em dia nós nem fazemos mais essa distinção aí entre história com H, HI, e história com E. História está relacionado à criação, à ficção. Então, não são verdadeiras. Então, advém da criatividade, da criação. Então, representam um conjunto de histórias, ou histórias, porque hoje em dia nós não fazemos mais essa distinção, dificilmente vemos, e contos narrados pelo povo. É muito importante termos aqui essa noção. Vem do povo, tá bom? Que são transmitidas de geração em geração por meio da oralidade. Então, as lendas têm origem na oralidade. Antigamente, essas histórias, elas eram passadas, de geração em geração, elas eram contadas. Então, nós tínhamos aí a presença da oralidade.
Então, quando nós falamos em lendas, nós temos lendas urbanas, lendas folclóricas, enfim, elas têm aí a marca da oralidade, né? Então, elas são contadas, né? Hoje em dia, ainda nós sabemos que vez ou outra, né? Se vocês ainda não viveram isso, com certeza já viram em algum filme, né? Roda de pessoas em volta da fogueira contando histórias, lendas. Né? Então é comum, né, nós termos aí a presença das lendas sendo passadas pela oralidade. Lenda é uma narrativa fantasiosa, que já é outro conceito que vai complementar, né, e também repetir algumas informações, né. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral. Olha aqui, novamente, nós estamos falando da questão da oralidade, através dos tempos, de caráter fantástico e ou fictício, ou seja, criado, né? Não é real. As lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Então nós temos aí a mistura do real com o imaginário, tá bom? As lendas, elas refletem o real e o imaginário, né? Por exemplo, a maioria das lendas são contadas ali, elas refletem a floresta, né, a mata, e nós temos alguns elementos da realidade. Por exemplo, nós temos a lenda do boitatá, que é uma cobra. Então, a cobra é algo que existe, é um animal, porém é uma cobra diferente, né, um monstro, tem cabeça de fogo, enfim. Vamos passar para frente. Nós temos aí uma lenda, creio que a mais conhecida, que é a do Saci Pererê. E quem é esse Saci Pererê? Ele é representado por um menino negro que possui uma perna só. Além disso, fuma cachimbo e usa uma carapuça vermelha que lhe dá poderes mágicos. Muito brincalhão e travesso, Saci surge como um redemoinho e gosta de assustar pessoas. Então, nós temos aí o Saci Pererê. Nós trabalhamos ele ano passado no sarau literário, né, de forma mais profunda, que é um menino negro que tem uma perna só e faz muita falcatrua, né? Ele gosta de curtir com o pessoal da mata, né? No caso do sítio do Pica-Pau Amarelo, com a tia Anastácia, então ele queimava panela, enfim, ele gosta de travessura, é um menino travesso, e ele surge aí como um redemoinho, tanto que lá no sítio do Pica-Pau Amarelo também, né, algumas vezes foi representado que para prender o Saci Pererê tem que colocar ele numa garrafa, né? Enfim, são fatos aí que surgem do imaginário popular, né, de algumas crenças, da ficção, né? Então é algo que é criado, inventado. Nós temos também o Curupira. Curupira é uma lenda também, é um personagem folclórico, né, que é personagem de uma lenda também muito conhecida, né? Ele é a representação de um menino com cabelos vermelhos e pés virados para trás. Protetor da fauna e da flora, o Curupira assobia e deixa pegadas com seus pés virados. O objetivo é enganar os exploradores e destruidores da natureza, porque ele deixa com o pé virado para trás, né? Eles vão na direção oposta, então ele nunca é pego. Então, Curupira é outro personagem folclórico também, que no sítio do Pica-Pau Amarelo ele tem presença, mas bem rápida. Então, o Saci Pererê é um personagem que é mais fixo. É um personagem folclórico também, ele é verde, dos cabelos vermelhos, né, e com o pé virado para trás. Nós temos aqui uma representação dele, que foi tirada do site que eu já mencionei a vocês. Mula sem cabeça é um monstro do folclore brasileiro que se manifesta quando uma mulher namora um padre. Por maldição, ela é transformada em mula. Então, nós conhecemos aí bastante essa história, né, de que
a mulher que namora padre, ela vira mula sem cabeça. E para nós percebermos aí também a presença do folclore, inclusive nas nossas brincadeiras de criança, né? Vez ou outra, vocês com certeza já brincaram de quem chegar por último é a mulher do padre, ou seja, é a mula sem cabeça. Então é a presença do folclore nos nossos costumes, certo? Nas brincadeiras, nas histórias, nas crenças. Nós temos também o lobisomem. O lobisomem também é um personagem folclórico muito conhecido por nós, né? E a lenda do lobisomem, ela tem origem europeia, não é brasileira. Ela retrata um monstro violento com formas humanas e de lobo. Olha aqui a presença do real e do imaginário. Que se alimenta de sangue. Acredita-se que quando uma mulher tem 7 filhas e o 8º filho é homem, esse último provavelmente será um lobisomem. Em algumas outras versões, né, dizem que a manifestação do lobisomem ocorre em crianças não batizadas. Então aqui há divergências por conta dessa dinamicidade da lenda, né, por questões da oralidade. Então recebe uma influência de uma cultura aqui, e aí essa lenda chega em outra cultura, recebe outra influência. Então é normal ter aí essas divergências, né? Em um lugar eles acreditam que o 8º filho homem que é lobisomem. Outros, nós podemos ouvir a lenda que o lobisomem é aquela criança que não foi batizada, enfim. E essa transformação costuma acontecer na sexta-feira de lua cheia, tá bom? Então são elementos aí que compõem a lenda do lobisomem. Nós temos também o boitatá. Como eu já até havia mencionado, né, do boitatá, na língua indígena Tupi-Guarani significa cobra de fogo. Esse personagem folclórico é representado por uma grande serpente de fogo que protege os animais e as matas. Originalmente foi encontrado num texto no século XVI do jesuíta José de Anchieta. Então, nós temos aí, assim como o curupira, o boitatá vem proteger a floresta, vem proteger a mata, né? Então, ele vai atrás aí de quem vai desmatar, quem vai caçar. Produto também da imaginação, né? Produto da cultura, produto das histórias, né? Uma história criada a partir aí do texto do jesuíta José de Anchieta. Boto cor-de-rosa. Reza a lenda que nas noites de festas juninas o boto, animal dos rios da Amazônia, sai dos rios e transforma-se num homem muito atraente. Bem, a lenda do boto cor-de-rosa, ela vem lá do norte do Brasil. Seu objetivo é atrair e seduzir as mulheres para levá-las ao fundo dos rios. Por este motivo, a cultura amazônica costuma afirmar que o boto é o pai de todos os filhos de origem desconhecida. Então, se não se sabe a origem, né, da criança, quem é o pai, é filho do boto cor-de-rosa, porque é ele que seduz as mulheres, certo? Ele se transforma em homem e seduz as mulheres, e depois some, porque ele é o boto, ele vai para o fundo do rio. E por último, eu trouxe para vocês aqui o Negrinho do Pastoreio. Nós temos outras lendas também, temos a lenda da Cuca, da Iara, mas vamos falar por último aqui do Negrinho do Pastoreio, porque ela também tem uma origem afrocristã e pertence ao folclore do sul do país. O Negrinho do Pastoreio conta a história de um menino escravo que tinha um patrão maldoso. Quando foi pastorear os cavalos, acabou por perder um cavalo baio. Depois de ter sido violentamente agredido pelo fazendeiro e jogado num formigueiro, o Negrinho do Pastoreio aparece sem marcas no corpo. Ele surge ao lado da Virgem Maria e montado no cavalo baio, né, segurando a vela. Então, tem muita gente que crê, né, e pede aí a ajuda do Negrinho do Pastoreio quando perde alguma criação, enfim, né. Então, podemos perceber aí, pessoal, em ambas as lendas que eu mencionei rapidamente aqui para vocês, a presença do real e do imaginário, né? Então, essas lendas, elas refletem o folclore, a cultura, as crenças, a identidade popular de um povo, né? Nós vimos ali lendas que vieram da Europa, outras
que tem origem aqui no Brasil, e cada lugar que chega vai recebendo aí uma característica da identidade do povo, tá bom? Então, vamos ficando por aqui com essa aula sobre o folclore, em comemoração ao Dia do Folclore, que é dia 22 de agosto. Até a próxima aula e tenham uma ótima semana.